Boa tarde, meus amigos. Hoje, dia 13 de junho, sexta-feira, vamos falar sobre um tema muito curioso, né? Que é até um jargão popular. Não chute o balde. Tenha calma, ok? Não chute o balde. É difícil não desanimar diante de tanta corrupção e indiferença com a dor do próximo. Mas existe uma promessa para quem resiste e não deixa se contaminar. Estes sobreviverão e ainda verão a queda dos perversos. Observe o que diz o texto em Provérbios 29:16. Tá? Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. É a Bíblia que a gente está falando, tá? Não se paute pelas honrarias da sociedade. Quando ela faltar, tudo faltará e você perderá todo o referencial. Não precisa nem explicar, né? Olhe para cima, pois socorro vem do Senhor e não das honrarias da sociedade. Provérbios 14:28 diz: na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína dos príncipes. Percebeu como que o povo não conhece a sua força? Normalmente, quando nos apresentamos a alguém, retiramos sempre um cartão de apresentação, né? Ou aquele cartão de visita do bolso, com o nosso nome, né? Especialidade, endereço e informações de contato. E o apóstolo Paulo, ele se apresentou apenas como servo. E observe que ele tinha 6 credenciais, e por esses dias eu andei falando sobre elas, né? Mas dá até para colocar mais além do que ele falou, tá bom? Mas olha só, eu vou deixar os textos aí para vocês gravarem, viu? Do conforme abaixo, ó, veja como ele se via nesses versículos, tá? Que eu vou citar agora para vocês, e vocês anotam, tá? E compare com as nossas vidas e veja se é possível caminhar sozinho no mar, ainda que sem tempestades. Já falamos por esses dias, né? Esse mesmo toque aqui das credenciais do apóstolo Paulo. Lógico que não vou repeti-las todas, mas é interessante você anotar pelo menos os textos de novo, ou ver o vídeo, né? Efésios 3:7, 8, Atos 22:3 e Atos 22:6, beleza? Vamos lá, meus amigos, com certeza nós passamos por momentos difíceis, a gente estranha o estresse do dia. É um dia sim, um dia não, mas sempre nos alegramos com as garantias da palavra. Se não fosse ela, nós estaríamos perdidos. Em 1 Pedro 4:12, diz assim, olha que texto: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos. Olha que texto, irmãos, tá? Quando nos olhamos no espelho, isso é tão legal, essa parte. Quando nos olhamos no espelho, o reflexo é o nosso reflexo, que lamenta de seus próprios erros. Portanto, para os que nos conhecem como uma boa pessoa ou um lixo de gente, saiba que, em geral, a maioria se envergonha de si mesmo diante do que se vê no espelho e nunca do outro, entendeu? Ajude-o orando, perdoando e o ensinando sempre.
ok? Lamentações 3, 38, 39 diz assim: acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Ele tem controle sobre todas estas coisas. Por que, pois, o homem vivente se queixa? Eu gosto demais desse texto. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Já percebeu que a gente sempre se queixa do outro? O falso evangelho é uma droga que a religião tem comercializado. E os seus viciados não reconhecem a dependência. Eu vi essa frase num link da internet chamado Igrejas Cheias, Pessoas Vazias, ICPV, ok? E tem uma frase da Clarice Lispector. Essa Clarice Lispector tem muitas frases na internet. Vamos ver se eu consigo lembrar alguma coisa dela aqui. Ela é de origem ucraniana, judaica, russa, e veio morar no Brasil e se naturalizou brasileira. Ela nasceu em 1920, morreu em 1977. Uma escritora, tem muitos pensamentos dela espalhados pela internet. Eu gostei muito desse que eu vi na internet, que diz o seguinte: o pecado me atrai, não é verdade? O proibido me fascina. E por quê? Já parou para pensar nisso? Porque Deus falou para o primeiro casal: olha, se vocês nos desobedecerem, usando uma linguagem, né, mais nova, vocês terão um encontro com a morte. Depois que você bate o olho na morte, acabou. Até então, eles tinham o poder de escolha. Não coma da tal árvore, do bem e do mal. Pode comer de todas, menos dessa. Deu liberdade para eles. Eles podiam escolher. Mas eles escolheram justamente a árvore errada. A partir dali, não tinha mais o pacto das obras. Deus fez um pacto consigo mesmo. Tá? Ele, Jesus. Então, o homem não tem mais a opção de não pecar. Ele peca. O mal fascina ele é atraído pelo perigo, ele gosta da coisa errada. Mas, quando eu estava conversando com o irmão agora há pouco, veio acertar algumas coisas aqui de eletricidade, crente, e a gente estava falando sobre esses assuntos, lembrei dele agora. Quando você percebe, se Deus não estivesse intercedendo por nós, através do Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, nós não aguentaríamos a pressão. Então fique atento e não se vanglorie porque você nunca pecou, no sentido de pecar, um pecado terrível, né, como outras pessoas já fizeram. Você não fez um pecado terrível assim, entendeu? E a gente fica assim: eu sou melhor que fulano, né? Não importa o pecado terrível que você fez ou que não fez. Para Deus, todos nós somos iguais, pecadores, entendeu? E estamos fadados à morte, a não ser que Jesus te receba. Então essa é a minha fala, o meu desejo para você nesta tarde, 13, sexta-feira, junho de 2025. Que Deus renove suas forças e te use para a glória dele. Lembre-se, não chute o balde. Espere sempre mais um pouco antes de realizar alguma besteira, ok? E na paz.